Boa tarde, Luiz, presidente do Conselho Municipal. Boa tarde, Zelão, vereador. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Marina. Nós vamos começar a apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal da Saúde. Bom, então, de acordo com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, a responsabilidade do município investir, no mínimo, 15% da arrecadação dos seus impostos em saúde. Então, quais são os impostos, as receitas vinculadas aí que estão na arrecadação dos impostos e transferências referente à emenda constitucional 29? Então, são imposto predial territorial urbano, imposto de renda retido na fonte, imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, imposto sobre serviços de qualquer natureza, a cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, cota-parte dos impostos de propriedade territorial rural, transferência financeira, LC 8796, cota-parte dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviço, a cota-parte dos impostos sobre a propriedade de veículos automotores, cota-parte do IPI sobre exportação, multas e juros de mora, de impostos e da dívida ativa dos impostos e receita da dívida ativa dos impostos. Aqui eu estou demonstrando para vocês o que foi investido e o que foi arrecadado de janeiro a agosto, tá, de 2020. Então nós temos aí 131 milhões, que foi o total de receita, né, do município. E para o segundo quadrimestre nós tivemos aí 55.203.019,78 centavos de arrecadação. Então, qual seria a obrigação do município, né? A obrigação mínima, os 15% de aplicação desses impostos em saúde? Seria esses R$ 8.280.452,97. E o total que o município investiu nesse quadrimestre foi R$ 13.204.036,30. Ou seja, nós aplicamos um percentual de 23,92%. Tá? Ou seja, quase 9% a mais do que o mínimo permitido. Se formos fazer a média de janeiro até agora, os dois quadrimestres foram aplicados 23,41%, que representa R$ 30.770.459,96. Isso dá uma média mês, nesse quadrimestre aqui, de pouco mais de 3.300.000. Tá? Isso só referente à arrecadação dos impostos. Então, aqui é o gráfico que mostra justamente os 15%, que é o mínimo que tem que ser investido. O que foi aplicado no primeiro quadrimestre foi 23,05%, e o segundo quadrimestre nós aplicamos 23,92%. Agora eu vou falar para vocês referente ao relatório de despesas liquidadas. Tá? Quanto que foi gasto com cada um dos blocos aqui que nós temos dentro da secretaria. Então, gastamos com pessoal ativo e encargos sociais R$ 13.319.716,84. Com serviços ambulatoriais e hospitalares, gastamos R$ 13.315.476,45. Investimentos, R$ 303.951,74. Serviços de terceiros, R$ 2.248.717,65. Materiais de consumo, R$ 2.836.077,72. Então, o total de despesa nesse quadrimestre, nesse segundo quadrimestre, foi de R$ 32.023.940,40. Uma média mês aí de pouco mais de 8 milhões. Aqui é um gráfico
para conseguir perceber, né, essa divisão do gasto referente a esses valores aqui, tá? Então, a porcentagem é o que cada um representa do todo. Pessoal ativo e encargo social, 42% representou. Serviços ambulatoriais e hospitalares, 41%. Então é bem dividido, né? Vamos falar assim, RH e serviço hospitalar e ambulatorial, ele é bem dividido, aí é muito próximo o gasto que teve nesse quadrimestre. Depois nós temos aí os materiais de consumo, que representa 9%. Na sequência, serviços de terceiro, que representa 7%. E investimento, 1%. Então essa é a divisão que nós temos aí dos valores apresentados no slide anterior. Agora o que nós recebemos, tá, de receita, então referente ao Ministério da Saúde, então o repasse federal em saúde. Segundo quadrimestre, atenção primária, que até o ano passado ainda o pessoal falava atenção básica, né, mas atenção primária, recebeu nesses 4 meses R$ 2.941.805,42. Dá uma média mês aí de pouco mais de 735 mil. A média alta complexidade, que aí é ambulatório mais a parte hospitalar, são R$ 6.414.052,34, média mês de R$ 1.603.513,08. Vigilância em saúde recebeu nesses 4 meses R$ 241.369,30, dá pouco mais de R$ 60 mil por mês. A assistência farmacêutica, R$ 92.650,24, tá? Uma média mês aí de R$ 23.162,56. Aqui nós temos um recurso que até então não era apresentado porque não existia. Tá? A emergência em saúde pública é por conta da pandemia que nós estamos vivendo, tá? Da Covid-19. Então, o município, nesses 4 meses, recebeu R$ 12.793.978,16, dá pouco mais aí de R$ 3.198.000 por mês. Tá? Então, realmente, esse é um valor que veio para auxiliar o município num momento de grande fragilidade. Tá? Mas não veio exclusivamente para o município. Isso daqui vem fundo a fundo e ele tem uma destinação, muitas vezes, para algumas entidades que já estão cadastradas. Tá? Com relação a investimentos, não recebemos nada e gestão também não. Então, o que o município recebeu, né, nesses 4 meses de repasse do Ministério da Saúde, que é o repasse federal, R$ 22.483.855,46. Dá pouco mais aí por mês de R$ 5.600.000. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser se manifestar, tá? É só solicitar. Agora o repasse estadual, o que nós recebemos todo mês, os insumos de glicemia, né, recebemos em 4 meses R$ 20.553,92, dá pouco mais de R$ 5.000 por mês. Percebam que realmente é um valor muito pequeno, né, o que vem para assistência farmacêutica. Né? Tanto o repasse federal quanto o repasse estadual é um número pequeno. O programa Dose Certa, que vem para nós aqui, tem R$ 11.475,40, dá pouco mais aí de R$ 2.800 por mês. Também é um outro valor muito pequeno. E aí temos o piso da atenção básica, né, que ele é o PAB estadual, ele vem também todo mês. Nesses 4 meses foram R$ 144.390, pouco mais de R$ 36.000 por mês. E agora nós temos 2 recursos aqui, que até então não vinha para a prefeitura,
tá? Que são os Santas Casas Sustentáveis e o Pró Santa Casa. Esses são recursos do governo estadual e que, pelo fato da Santa Casa estar sob intervenção municipal, o recurso ele é obrigado a passar pelo fundo, né, do município. Então, o recurso ele vem para o município e o município repassa para a Santa Casa. Então, o que nós recebemos aqui nesses 4 meses do programa Santas Casas Sustentáveis foi R$ 576.540, dá uma média mês de R$ 144.135. E o Pró Santa Casa, que é um outro programa também, foi recebido R$ 420 mil nesses 4 meses, dá uma média mês de R$ 105 mil. Total que o município recebeu de recurso estadual foi R$ 1.171.959,32, uma média mês aí de pouco mais de R$ 292 mil. Alguma pergunta? Alguém queira fazer? Não? Ok. Agora nós vamos passar... saímos agora referente a recurso e agora nós vamos começar a falar de procedimentos, ou seja, de produção física nas nossas unidades e serviços municipais. Então, esse slide aqui ele mostra toda a produção que as nossas unidades de saúde, né, referente principalmente às unidades de saúde da atenção primária, produziram. Então nós temos aqui na lateral todas as unidades, não vou falar o nome de todas, tá? Inclusive o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E mês a mês aqui. Então, o que nós produzimos nesses 4 meses? Foram 93.068 procedimentos. Tá? Ou seja, foi um número bem considerável para esses 4 meses, pensando que nós estamos numa pandemia. Logicamente, se fizer o comparativo com o ano passado, esse mesmo período, o ano passado produziu-se muito mais. Tá? Mas esse ano aqui, mesmo com a pandemia, nós criamos uma forma de manter o atendimento para garantir assim a assistência das pessoas que não estão com suspeita da Covid e que precisam fazer o seu segmento. Tá? Agora, nesse slide, nós temos a produção dos polos. Nós criamos 5 polos, que é o Polo São Dimas, o Camanducaia, que todo mundo conhece como Bolão, o Polo do Centro, que é o Polo do Postão, e os distritos, que é o Polo Três Pontes e Polo Arcadas. Então, nós temos aqui a produção mês a mês. Tá? Então, São Dimas aqui, nesses 4 meses, de maio a agosto, produziu atendeu, na realidade, 1.355 pacientes. O polo do Camanducaia, que é o polo do Bolão, atendeu nesses 4 meses 1.568 pacientes. O polo do Centro, que é o polo do Postão, atendeu 793 pacientes. O polo de Três Pontes atendeu nesses 4 meses 348 pacientes. E o polo de Arcadas atendeu 194 pacientes. Ou seja, quem atendeu mais aqui são os 2 polos, né? São Dimas e o Camanducaia, que é o Bolão. Tiveram um número bem maior, assim, praticamente o dobro, né, do Postão aí do Centro. Esse gráfico aqui mostra exatamente os números do slide anterior. Tá? Então, nós temos aqui o polo do Camanducaia, que começou atendendo em maio um número... Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só... Camanducaia. Isso. Então, Camanducaia começou atendendo 118, foi para 360, 593, depois reduziu um pouquinho, 497. Então, nós temos aqui, ó. Tá? Esses valores aqui em vermelho, o Camanducaia, que ele foi o que mais atendeu. Depois, na sequência, vem o São Dimas, tá? Aqui em azul. Depois, nós temos o Centro, já bem menor, praticamente metade.
Depois nós temos 3 pontes. Tá? E por último aqui nós temos o polo Arcadas, com uma menor quantidade de atendimentos. Dá para perceber aqui também que não é tão visível nesse slide, mas eu vou mostrar depois no mais próximo do final, que os números de atendimento nos polos, eles vêm numa redução discreta, mas começou a ter uma redução aqui no mês de agosto. Tá? Em julho nós tivemos aqui um pico, não dá para perceber, acho que em todos os polos o pico foi exatamente em julho, tá? Com exceção do centro, que ele continuou crescendo um pouquinho, mas ainda assim é bem menos que os demais. Mas todos os outros tiveram estabilização ou redução no número dos atendimentos. Bom, aqui nós temos a produção total aqui, né? Então, ano a ano, de 2013 até 2020, que foi produzido no total. Tá? Então, pode prestar atenção que de 2017 para frente nós tivemos um crescimento, né? 17, 431 mil, 18, 476 mil, em 2019, 497 mil, e aí entramos na pandemia, lógico que teve uma retração, né, no número de atendimentos por vários motivos. Primeiro, que as pessoas realmente ficaram com um pouco mais de medo de sair, e segundo, que nós priorizamos os atendimentos de urgência. Tá? A partir do mês de maio, quando nós abrimos os polos, aí sim conseguimos retomar as atividades nas unidades de saúde. Aqui nós temos a produção do centro da média e alta complexidade, né, dos centros especializados. Então, o ambulatório de especialidades de Amparo, que é o Postão, produziu nesse quadrimestre aqui 11.864 atendimentos, tá? Dá quase um pouco mais de 2.900 atendimentos mês. A Unidade Municipal de Reabilitação, que é o MR, praticamente ela ficou fechada nesse período, não houve atendimento nem nas urgências. Tá? Aqui em cima o ambulatório produziu porque nós mantivemos os nossos pacientes que precisavam passar com a ginecologia, os pacientes oncológicos, a oftalmo de urgência, a dermato de urgência, sempre voltado para a oncologia que a gente não pode deixar de atender. Tá? A unidade de reabilitação teve 3 atendimentos, justamente porque não caracterizaria uma urgência. Então ela ficou fechada e nós realocamos os profissionais para fazer o suporte nos outros serviços que nós tínhamos, principalmente para dar uma cobertura aí no polo. O laboratório municipal realizou 79.719 exames, dá uma média mês aí de 19.929 exames. O CAPES 2 atendeu 1.705, realizou na realidade, né, 1.705 procedimentos. O Centro de Especialidade Odontológica, que é o CEL, realizou 1.344 atendimentos, uma média mês aí de 336 atendimentos mês. O CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, realizou 441 ações, né, dá uma média mês aí de 110 ações. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES-AD, fez 1.852 procedimentos nesses 4 meses, dá uma média mês de 463. O Núcleo Catavento, que é um ambulatório de saúde mental infantil, atendeu 42 crianças, dá uma média mês aí de 10 por mês. E a Secretaria Municipal, que a gente engloba Núcleo de Zoonoses, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e as ações da dengue, tá? Conseguiu aí, teve um número bem expressivo mesmo, por conta de inúmeras ações que foram feitas de fiscalização, de orientação, né? A Marina me corrija se eu estiver errado, mas foi exatamente isso. Trabalhou muito mais, mas muito mais mesmo do que qualquer outro período, né, aqui na história. E realizou então 2.419 ações, uma média mês de 604 ações. Ou seja, trabalhou demais e continua trabalhando muito ainda.
Então, nós tivemos aí uma produção total, nesses 4 meses, do centro especializado, de 99.389 ações. Vou colocar assim, são procedimentos que foram realizados. Uma média mês de 24.847. Agora, procedimento produzidos nas nossas unidades conveniadas, ou seja, terceiro setor. A APAI realizou 2.187 atendimentos, uma média mês de 546. Santa Casa na Sintra, 25.993, uma média mês de 6.498. Beneficência Portuguesa, 25.903 atendimentos, procedimentos, uma média mês aí de 6.475. E o Centro Holístico e Fazenda Palmeiras, 2.200 procedimentos, média mês de 550. Total, 56.283 procedimentos realizados nesses 4 meses, uma média mês aí de pouco mais de 14 mil. Agora, as internações que foram feitas nesse quadrimestre. Então, a Santa Casa internou 858 pacientes nesses 4 meses, média mês aí de 214. A Beneficência Portuguesa internou 97 pacientes em 4 meses, dá uma média mês de 24 pacientes. A Clínica Fazenda Palmeiras, 942 pacientes, média mês de 235. Então, o total de internações nesses 4 meses foram 1.897. Dá uma média mês nesses 3 serviços de 474 internações. Agora, abrindo um pouco para saber o que foi feito dentro desses hospitais gerais. Então, a Santa Casa realizou 256 cirurgias nesses 4 meses e a Beneficência Portuguesa 11. Então, eu tenho um total aí de produção de cirurgia 267, média mês de 66. A obstetrícia, que aí na realidade é só a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa não realiza. Nós temos 227 pacientes que foram internados e média... desculpa, eu não troquei esses valores. Tá? Depois eu vou fazer uma errata nesses valores aqui, porque ele está invertido, tá bom? Vamos lá, então, na realidade, a obstetrícia aqui, ó, vamos levar em consideração 227, porque é zero a Beneficência Portuguesa, e clínica geral, que foram realizadas de internações. A Santa Casa fez 356, Beneficência Portuguesa fez 86, então eu preciso somar esses 86 com... Deixa eu somar aqui já pelo menos por deixar gravado. Então, na obstetrícia, então, 56 de média, né? Mês. E clínica geral, no total, somando Santa Casa 356 mais Beneficência 86, temos um total de 442, dá uma média mês aí de 110 internações por mês. Tá? Depois eu faço uma errata e encaminho aqui para a Câmara. E pediatria, nós temos a Santa Casa fez 19 internações nesses 4 meses, dá uma média mês aí de 5 internações. O hospital psiquiátrico, que é a Fazenda Palmeiras, mantém o mesmo número, não abre, na realidade, né? Não tem diferenciação. Então, são 942 atendimentos e média mês de 235. Tá? Agora vamos para o repasse. Tá? A Fazenda Palmeiras recebe. Fonte municipal não tem, na realidade, nem estadual. Na realidade, é um convênio que existe sobre produção, né? É feita a produção pelo governo federal e eles repassam o recurso, na realidade, para a entidade. Então, é só recurso federal. Nesses 4 meses, a média mês repassada foi de R$ 356.184,17 e a entidade recebeu um recurso específico para atendimento da Covid. E esse repasse, vocês podem ver, eu até coloquei um asterisco aqui,
Tá? Foi repasse em parcela única, foi de R$ 1.390.102,88. Fizer uma média mês, tá, do que foi repassado nesses 4 meses, dá R$ 703.709,89. Vou esperar, tá anotando. Okay. O repasse mensal de convênios para os hospitais gerais, que é a Santa Casa na Sintra e Beneficência Portuguesa. Então, de fonte 1, que é a fonte municipal, recurso do Tesouro, Santa Casa na Sintra recebe por mês R$ 518.337,39. Beneficência Portuguesa, R$ 187.855,42. Fonte estadual, que é o recurso que vem do governo estadual. Quem participa dos programas é só a Santa Casa, dá uma média mês de R$ 232.612,62. A Beneficência Portuguesa não tem convênio com o Estado. Fonte federal, Ministério da Saúde, não Covid, média mês a Santa Casa de R$ 591.204,77 e a Beneficência Portuguesa R$ 368.038,38. Já o recurso federal, agora para a Covid, então a Santa Casa, nesses 4 meses, o que foi recebido por mês, dá R$ 591.869,38 e a Beneficência Portuguesa R$ 65.285,60. Média mês de repasse para a Santa Casa, R$ 1.934.024,16 e a Beneficência Portuguesa R$ 621.141,40. Alguma pergunta? Pode falar. Claro. Isso. Tá. Eles estão aqui na fonte estadual. Isso. Só que tem uma diferença, né, de valor, não tem? Então, a diferença na realidade... Isso. Isso. Mais alguma pergunta? Bom, agora eu vou entrar na estatística dos casos confirmados de Covid aqui no nosso município. Eu deixei teve a produção, agora a gente está falando dos casos. Essa aqui é uma planilha que a Marina produz, que é a minha diretora da Vigilância em Saúde. E o que nós temos mês a mês em cada um, vamos falar assim, nós conseguimos classificar, tá, cada bairro referenciado à sua unidade. Então, os nomes que vocês vão ver aqui do lado, ó, América, Arcadas, Bovereda, Brasil, Camanducaia, Centro, Marpe, Moreirinha, Pedrosos, Pinheirinho, Rosa, Santa Maria, São Dimas, Silvestre, Três Pontos e Vale Verde. A referência para a gente conseguir fazer a geolocalização, ela foi em cima das nossas unidades de saúde, justamente porque o município tem cobertura de 100%, então nós achamos por bem utilizar as unidades de saúde como um ponto de geolocalização. E o que nós tivemos mês a mês? Então, o mês de maio, nós tivemos... Tá? Entendam que esses números aqui, ó, eles não somam. Tá? Então, vamos lá. Maio, mês de maio, nós tivemos, no município de Amparo, 63 casos positivos da Covid. Em junho, nós tivemos 155 casos confirmados. Em julho,
324 casos confirmados. Em agosto, 226 casos. Total aqui de casos nesse quadrimestre, estou apresentando o quadrimestre só, foram 768 casos confirmados. Notem, depois eu vou mostrar no próximo slide, que o mês de julho foi o nosso pico. Tá? Foi o pico do município no número de casos confirmados da Covid, foi em julho. E bate com atendimento. Exatamente. Absorve. Exato. Outro serviço. Exatamente. O que a Marina está falando é justamente isso. Bate justamente o número de casos aqui bate com o que nós temos de atendimento nos polos, justamente porque nós conseguimos dar conta de toda essa demanda. Tá? Então, eu acho que vale a pena destacar aqui os bairros que mais tiveram, né, casos confirmados. Então, aqui em primeiro nós temos o São Dimas, tá, com 92 casos confirmados nesses 4 meses. Na sequência, nós temos o Camanducaia, com 88 casos. Depois, nós temos... Deixa eu ver quem que vem aqui na sequência. Tem o América, com 76. E depois disso, nós temos o Santa Maria, com 73 casos. Depois, aqui o Centro, com 70 e assim vai. Por que essa divisão dos bairros? Porque isso foi uma ação, na realidade, que nós aproveitamos para fazer, que é utilizar um carro de som para passar nesses bairros onde nós estávamos tendo um crescimento dos casos, tá? E tentar orientar as pessoas para a utilização de todas as medidas sanitárias, uso de máscara, lavar a mão, distanciamento social, enfim. Isso foi algo que nós, né, montamos. E eu falo, a Marina, né, que faz parte desse trabalho aqui comigo, e isso vem tendo um grande resultado, porque as gravações elas são divididas em 3 fases. Então, quando o bairro melhorou, ou seja, diminuiu o número de casos, nós passamos ainda assim nesses bairros, parabenizando a ação da população. Né, que ela contribuiu para que a gente conseguisse reduzir o número de casos. A outra situação, a outra gravação, que é a manutenção do número de casos, ou seja, não aumentou, não diminuiu. Então nós também passamos nesses bairros aí com a gravação, orientando a população da mesma forma, que mantenha distanciamento, que reforce, né, justamente para você conseguir reduzir. E nos bairros onde tiver um crescimento, aí é uma ação um pouquinho mais forte, orientando a população que aquele bairro teve um crescimento muito grande e que as medidas de distanciamento, toda a medida sanitária, ela precisa ser obrigatoriamente obedecida. Então, nós tivemos até esse trabalho de fazer gravações específicas para cada bairro, justamente porque a gente conseguiu enxergar, né, aonde estão os nossos casos por esse georreferenciamento aqui das unidades. Então, esse é um trabalho muito bem feito que está sendo realizado aqui pela Secretaria de Saúde. Marina, você quer o microfone para ficar gravado? Porque está gravando. Para deixar... Eu posso falar também. Porque está gravando, né? Senão não aparece ela falando lá, né? Senão o intérprete não consegue nem passar para a população.
Na verdade, a gente só quis fazer uma observação, quando o Vinícius falou do carro de som nos bairros, que a gente faz esse monitoramento diário, mas de 15 em 15 dias ou mensalmente, a gente pega esse material que está rodando e coloca ele novamente dentro da situação de cada bairro. Então, por exemplo, setembro, eu rodei que o Jardim América estava com os casos em manutenção. Se em outubro ele aumenta, eu já vou com um áudio diferente de que aumentou os casos, ele precisa ficar atento. E o que ele falou, né? A gente pediu, né? O pessoal da Rádio Cultura ajudou a gente fazendo essas gravações, a gente fez o texto. E cada bairro tem o nome dela, então são mais de... A gente tem 17 unidades, vezes 3, dá quase 60 gravações aí. Então, uma coisa que... E o horário também de circulação desse carro, a gente pediu para ser um horário noturno, onde as pessoas estão mais dentro das suas residências. E aos finais de semana? E finais de semana. Então, é segunda, quarta e sexta, das 18 às 20, e no sábado, das 9 às 11. Tá ótimo. Obrigado, Marina. Acho que dá para perceber que a gente está fazendo um trabalho realmente com muito carinho, né? Com muito carinho para a população. Não é um trabalho fácil, não existe receita de bolo. Pandemia é a primeira que acho que todo mundo pega, né? Acho que isso é mundial, mas nós estamos fazendo um trabalho com muito carinho e com muita dedicação para conseguir controlar e atender a todos. Não é à toa que a nossa taxa de recuperação é de 94%. Então, às vezes o pessoal fala assim, uau, 768 casos nesse quadrimestre, né? Só que se eu pegar, isso é um dado, né, passado, então vamos falar 768. Eu tenho uma taxa de recuperação média de 94%. Lógico que depois isso vai aumentando, como sempre entra novos casos, então ele fica nessa média de 94, 91 e fica oscilando. Então, desses 768 pessoas, 721 já estavam recuperados dentro desse período, né? O restante provavelmente ficou recuperado na sequência, e aí nós temos, infelizmente, nós temos alguns óbitos no município. Tá? Hoje tivemos 1.000 recuperados. Que notícia boa. Isso é ótimo. Vamos lá para a próxima. Esse slide, ele mostra exatamente o slide anterior, aqui ó, só o número total, tá? Então aqui ó, 63, 155, 324, 226. Para mostrar o que nós tivemos de caso confirmado. Então em maio, crescemos em junho, o pico, como eu falei, foi em julho, e agosto já começamos a ter uma redução. A linha vermelha, na realidade, ela é só uma referência que é um modelo de crescimento linear. Tá? A Covid, ela se comporta, na sua grande maioria, acho que todo mundo já ouviu falar, com um crescimento exponencial. Então eu fiz 2 quadros aqui justamente para mostrar um crescimento linear e o crescimento exponencial. Então, o município ele estava, no começo, em maio, estava abaixo do crescimento linear. Em junho, nós tivemos praticamente já dentro desse crescimento linear. Em julho, a curva se comportou diferente, foi muito maior do que o esperado aqui, ó. Tá? Passou desse crescimento linear, e em agosto nós estamos abaixo do crescimento linear. Agora, como se comportaria se fosse um crescimento exponencial, que é o perfil dessa doença? Isso é casos mês, tá? Não é o acumulado. O acumulado vem depois nos próximos slides. Então vamos lá. O que eu já mostrei para vocês no slide anterior segue a mesma coisa, o perfil. Então, crescimento exponencial. Em maio, estaria aqui. Em junho, estou mostrando o vermelho, tá? Estaríamos no vermelho, estava um pouquinho para cima. Em julho, também para cima, no crescimento exponencial. Em agosto, nós estamos abaixo, mas deveria estar acima. E aí, se eu fosse fazer uma sequência
mês a mês. Isso daqui, na realidade, são previsões que eu coloquei, né, para o sistema entender se fosse o crescimento exponencial. Então, em setembro, nós teríamos mais 512 casos. Em outubro, mais 809 casos. Em novembro, mais 1.278 casos. E em dezembro, mais 2.018 casos. Tá? Então, esse aqui é o nosso perfil mês a mês. Tá? Eu posso adiantar para vocês, eu não apresentei ainda o último quadrimestre, mas eu posso adiantar para vocês que nós não estamos nem perto disso. Está muito longe. O próximo slide, ele mostra, na realidade, agora é o acumulado. Tá? Então, aí eu peguei desde o início, quando nós começamos a ter casos. Então, em março começou a ter o primeiro caso, e aí em março nós tivemos 10. Abril, 20, maio 83, eu estou somando, tá? Não é quantidade de casos por mês. É quantos casos nós estávamos confirmando no acumulado no mês de maio, tinha dado 83. Em junho deu 238. Em julho, 562. Em agosto, 768. E aí a previsão, né, que foi feita, ou seja, percebam que a linha vermelha, que é o crescimento linear, e segue assim nas previsões para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? No acumulado, se for crescimento linear, nós vamos estar em dezembro com essa quantidade aqui, ó, 1.336. Tá? Um crescimento linear. Percebam que ela se comportou de um jeito aqui, ó, em março, em maio estava abaixo, junho abaixo, em julho empatou praticamente, e em agosto a gente já estava um pouquinho para cima do que o crescimento linear. Tá? No acumulado, não é número de casos por mês. Se fosse no crescimento exponencial, então segue o mesmo padrão, que eu falei, até agosto, 788. E a partir de setembro, nós teríamos um estouro, já com 2.945 pessoas no município contaminadas. Em outubro, nós teríamos 7.538 pessoas contaminadas. Em novembro, nós teríamos 19.296 pessoas contaminadas. E em dezembro, 49.391 pessoas contaminadas. Tá? Por que eu quis trazer esse gráfico aqui? Porque isso mostra o trabalho que nós estamos fazendo. Né? Se a doença se comporta dessa forma, de uma forma exponencial, eu quero mostrar para vocês que nós estamos conseguindo controlar em um outro padrão. Nosso padrão está com crescimento linear. E que vai acontecer. Né? Ele vai acontecer. As pessoas circulam, as pessoas não usam máscaras a todo momento, tem contato com pessoas, aí tem aos finais de semana encontra com família, com outras pessoas que não têm convivência e não moram na mesma residência. Então são fatores, na realidade, que a gente não consegue ter o controle total. E que, um caso ou outro, né, vai aparecer. O que a gente tem que deixar bem claro é a manutenção, né, de todas as medidas sanitárias e o controle, justamente para a gente não deixar isso se transformar nisso. Tá? E eu tenho certeza que com o nosso trabalho isso não vai acontecer. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, estou à disposição. Quer pegar o microfone? Boa tarde, secretário Vinícius. Boa tarde a todos vocês. Parabéns pelo seu trabalho, por toda a sua equipe. Percebe que vocês têm feito um trabalho bem técnico, bem profissional. E, além disso, você está fazendo um trabalho com amor. Isso a gente quer enxergar para se perceber isso aí também. E então, que vocês continuem sempre assim.
Então, de parabéns. Obrigado, vereador Zelão. Realmente, como eu falei, é um trabalho exaustivo, porque não tem dia, não tem noite, não tem fim de semana, né? Eu posso falar, a equipe, na realidade, é muito comprometida, muito comprometida. E não é só a questão da Covid, tem todos os outros serviços e demais situações que acontecem, né? Elas estão aí, dia a dia. Então, na realidade, a pandemia ela veio acrescentar mais uma função, mais uma responsabilidade. Então, isso eu falo, nem sempre a gente tem a oportunidade de agradecer, mas eu estou aqui hoje, né, apresentando, fazendo audiência pública do segundo quadrimestre, né, eu posso aqui, como eu já falei, agradecer a minha equipe, né, os meus mais de 580 funcionários que se dedicam diariamente a atender a população, a criar situações de contenção, não só da Covid, mas de todo o aparato de saúde que a população precisa. E eu falo de todos, porque muitas vezes o pessoal lembra do médico, porque o médico está na frente atendendo o paciente. Mas o médico, na realidade, ele é o final ali. E todo o meu suporte que eu tenho que ter do restante da equipe, inclusive dos meus administrativos, para dar suporte para eles e conseguir transmitir informações para o Ministério da Saúde da produção, né? A Renata está aqui, né? Trabalha comigo, faz um papel excelente, né? Referente à questão da auditoria, o monitoramento, né? Dos nossos serviços. A Marina está aqui. Então, é um trabalho. Então, e o secretário, que eu falei, não adianta, o secretário não consegue fazer o milagre se a equipe não estiver junto. Então, o meu agradecimento aqui é para minha equipe, E a gente fala, ó, precisamos seguir essa linha. Se todo mundo se juntar e falar assim, ó, vamos trabalhar por esse ideal, funciona. E é o que está acontecendo. Então, obrigado, Zelão. Obrigado pelo elogio, viu? Obrigado. Tá certo. Com certeza. É, a orientação é tudo. Orientação, informação, eu acho que isso que faz com que as pessoas se apropriem para tomar decisões, né, justamente para ajudar a sociedade a controlar essa doença. Bom, mais alguma coisa? Não? Então eu quero agradecer aqui o presidente do conselho, o Luiz Brinque, agradecer o nosso vereador Zelão, Renata, Marina, obrigado pela participação. Sua filha, como que ela chama, Zelão? Juliane, agradecer a Juliane também pela presença, tá? Muito obrigado, tenham uma boa tarde.